Ele perguntou se eu poderia lavar a tromba dele. Isso mesmo, minha gente. E eu ia lavando e ela só crescia, crescia. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo, que me subiu um fogo assim, um fogo tão grande. Foi assim, eu vou contar pra vocês. Eu trabalhei 5 anos numa casa de babá e a minha história começou com o meu chefe. Obviamente que ele prometeu pra mim que ia deixar a mulher dele, a família dele, os filhos pra ficar comigo. Então por isso que eu me submeti a essa situação, entendeu? Ele ficou 5 anos me prometendo isso. E eu cheguei nessa casa pra trabalhar de babá. Era um casal que trabalhava o dia inteiro e precisava de uma babá e uma arrumadeira. Então eu entrei lá como babá. E no início, gente, tudo normal. Ele me tratava bem, ela me tratava bem, e eu era lá muito, muito profissional. Só que a nossa história começou quando ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente de carro e ele lesionou a coluna dele. Ele precisou ficar um tempo em casa, entendeu? E no início, ele precisava de ajuda para fazer as coisas do dia a dia dele. A mulher dele ficou um tempo em casa ajudando ele, só que teve uma hora que a rotina teve que voltar ao normal. Ela precisou voltar a trabalhar, mas ele não conseguia ainda, então ele ficou em casa. Nos primeiros meses, eles pagaram uma enfermeira, sabe, para cuidar dele. E aí a gente que ficava em casa no dia a dia com ele, a gente também dava uma força e tal. Só que chegou uma hora que eles dispensaram lá a enfermeira e tal. E ele ficou com auxílio só de quem ficava em casa, que no caso era eu e a arrumadeira. E aí teve um dia que tava muito, muito calor. Gente, aqui no Nordeste é muito quente. E ele sempre tomava banho quando a esposa dele chegava em casa, por conta que era a mulher dele, né? Só que nesse dia tava muito, muito calor. Gente, eu também não sei se foi porque ele já tava com alguma coisa na cabeça, porque assim, ele me olhava com outro olhar. Mulher sabe que olhar é esse. E aí ele me chamou. Ele perguntou se eu poderia auxiliá-lo lá no banho. Gente, na hora eu fiquei um pouco assim, porque querendo ou não, ele era o meu chefe, né? E eu sabia que para tomar banho, ele teria que ficar mais à vontade. Apesar que dava para colocar uma sunga, mas ele foi muito escroto, gente. Ele ficou lá tomando banho sem nada. E aí ele me chamou e perguntou se eu poderia auxiliá-lo no banho. Gente, eu fiquei meio assim de falar que não. Fiquei pensando assim, o que é que minha patroa vai pensar? Será que ela vai gostar? Só que querendo ou não era o meu chefe, eu não ia dizer não, entendeu? Aí eu peguei e falei, tá bom, tudo bem. E fui, gente, com ele. Fui auxiliá-lo no banho. E o que eu não esperava aconteceu, porque ele ficou lá do jeito que veio ao mundo, entendeu? E aí ele ficou tomando banho, eu fiquei fazendo vista grossa e auxiliando ele do jeito que ele me pediu. Só que, gente, chegou uma hora que ele falou assim: será que você pode lavar a minha tromba? E detalhe, ele não tinha nada nas mãos, dava pra ele se lavar tudo direitinho, tudo certinho. E eu fiquei olhando pra ele alguns segundos, assim, sem acreditar que ele tinha me pedido isso. E, gente, na hora eu travei, eu fiquei pensando assim, lavo ou não lavo? Ele é meu chefe. Praticamente ele tava me dando ordens ali, né? E aí a minha reação foi, gente, não responder nada, eu apenas comecei a lavar. E enquanto mais eu lavava, gente, ela crescia. E ele ficava pedindo pra mim fazer movimentos assim, e eu fui fazendo. E foi ali que tudo começou. Depois daquele dia, a gente se entrosou mais. Toda tarde ele pedia pra mim auxiliar ele no banho. E eu lembro que a primeira vez aconteceu no banho. Gente, eu não sei o que deu na minha cabeça, mas aconteceu no banho. Depois daquele dia a gente sempre ficava. E aí começaram as promessas que ele ia me tirar dali, que quando ele melhorasse, ele ia deixar a esposa dele pra ficar comigo. Ele melhorou, né? Ele melhorou. A gente começou a se encontrar fora de casa. Só que não, gente. Ele nunca deixava a mulher, ele nunca deixava os filhos e nunca me largava também. E a gente ficou nesse caso e já tem 5 anos. Hoje em dia ele fica falando que vai deixar a mulher dele, que vai ficar comigo. Mas eu sinceramente não acredito, sabe? Eu tô achando que eu só sou o lanchinho dele.